E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá. Antes da gente iniciar com o vídeo que eu quero colocar para vocês aqui, que é só um pedaço no vídeo institucional, gratuito, de livre acesso, porque eu pago as contas desse país também, tá, YouTube? Antes que vocês comecem a querer me cercear dizendo que o vídeo é do SBT, da PAN. Pelo amor de Deus, tá? Já não basta o que vocês estão fazendo comigo. Bom, mas de qualquer maneira, para esse período eleitoral, o que eu quero lembrar vocês? Votem em candidatos conservadores. Olha só, esse vídeo ele mostra uma comemoração de 100 milhões de poupanças digitais, da inauguração do Pix. E uma palavra que o presidente fala muito importante, fala, é fácil comandar homens livres, é só mostrar-lhes os caminhos. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, infelizmente, é um retrocesso. Se isso se configurar, se isso for aceito, se essa atrocidade acontecer nos Estados Unidos em relação a urnas, em relação a votos, principalmente esse pelo correio, vai ser muito ruim para todos nós. Vai ser ruim para a economia americana, vai ser ruim para a economia mundial e vai ser ruim para a economia brasileira. Lembrando que a gente é um dos maiores parceiros comerciais nossos, que nós tentamos, nesse período, até agora, nos manter mais próximo deles do que do Oriente. Vocês sabem muito bem do que eu tenho que falar, porque eu não vou falar o nome aqui. Outra coisa que está para acontecer é a segunda onda. Se é que vai ter segunda onda, se é que ela vai ser plantada, e a gente não sabe se isso vai acontecer de verdade. Por isso, mantenha a distância social, continue usando máscara, lave as mãos sempre que possível. Se você estiver doente, não saia de casa, mas uma coisa é certa, vá trabalhar, vá cuidar da economia, porque a economia mantém a saúde viva. Essa é a minha opinião. Vamos ao vídeo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a você que está vendo esse vídeo agora. Seja bem-vindo ao nosso canal Bira Monteiro, se você não estava por aqui. Mas se você já estava, por favor, o canal não morreu não. Se inscreve, aqueles que não estavam, aqueles que estavam, deixa um like, comenta e deixa o que vocês pensam a respeito dessas situações que estão acontecendo. Inclusive de muitos conservadores como o Gustavo Gaia e eu estarem bloqueados nesse período da pandemia. Da pandemia não, desculpa. Da eleição. E a gente não pode estar falando sobre os candidatos de nossa preferência sem falar mal de candidato nenhum. Seria o que é normal para qualquer eleitor que recomenda um candidato. Mas, por enquanto, eu vou falando sobre esses assuntos aqui até eu conseguir ter fôlego de novo. Valeu, gente. Um grande abraço e vamos em frente. Tinha vez que às vezes fica até faltando coisa sem comprar. Pra mim, pra ele, às vezes deixar de comprar pra mim pra comprar pra ele, porque o dinheiro não dá. Depois que eu comecei a receber, mudou muito. Dá pra comprar as coisas pra dentro de casa, comprar um chinelo pra ele, uma roupa, um remédio pra precisar. Temos mais de 100 milhões de histórias como a da dona Silvelina, seu Agileu, Marinalva, a família do Adriano lá em Itabuna, o Francisnaldo, milhões de brasileiros que, mesmo em um momento tão difícil, entenderam que era preciso continuar e jamais desistir. E agradeço muito, muito mesmo o governo federal ter feito isso pra gente. Graças a Deus deu pra gente pagar umas continhas e a alimentação dos nossos filhos, graças a Deus. A Caixa e o governo federal levaram a esperança, cidadania, renda, inclusão, dignidade e oportunidades a esses brasileiros que nunca deixaram de acreditar. Atingimos a marca de 100 milhões de contas no Caixa Tem e nos tornamos em poucos meses o maior banco digital da América Latina, porque somos de todos os brasileiros e para nós não existe o impossível. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, meus amigos ministros, Pedro, Roberto, meus amigos também e amigos presentes. O Brasil é a quarta
o quarto maior mercado digital do mundo. O presidente foi um fenômeno eleitoral na terceira maior democracia digital do mundo. E essa equipe, eu agradeço a confiança do presidente em mim, essa equipe tem competência e coração, presidente. Competência e coração. Eficiência e fraternidade. Então, é um grupo que tem princípios, exatamente como o senhor ganhou uma eleição com base em princípios e valores, essa equipe trabalha assim. Então, a nossa resposta é rápida, porque nós sabemos os nossos valores, nós sabemos os nossos princípios. Quando a equipe entrou, o Pedro desalavancou o banco, ele se preparou para uma transformação futura. Poderíamos ter feito muito mais, mas não tinha nada mais urgente e mais importante do que a sua orientação de que nenhum brasileiro podia ficar para trás. E imediatamente nós saímos buscando os invisíveis. Aqueles que o senhor dá o exemplo todo dia, o que vende o churrasquinho de gato ali na esquina, o outro que é a faxineira, é o jardineiro, eles não têm um empregador fixo. Entre o paraíso da legislação trabalhista, CLT brasileira, que tem tantos os direitos, e o senhor falou tanto durante a campanha, são muitos direitos e poucos empregos, nós descobrimos 40 milhões de brasileiros invisíveis, lutando diariamente. Eles têm que ganhar o pão a cada dia, não tem segurança nenhuma, não tem empregador, não tem ninguém. Daí, inclusive, a sua ansiedade durante essa primeira onda, que foi a pandemia, com a sorte desses 40 milhões de brasileiros. E nós exatamente saímos buscando esses brasileiros. E digitalizamos 64, 65, 67 milhões de brasileiros em pouquíssimo tempo, e a engrenagem funcionou. Foram escolhas que nós tivemos que tomar a cada dia. Vamos usar o sistema privado, que já está estabelecido, ou, para maior velocidade, vamos apostar no nosso Pedro. Apostar no nosso Pedro, porque ali nós temos certeza que pelo menos nós temos o controle da situação, nós sabemos o que vai acontecer e criamos o maior banco digital do Ocidente. Talvez a Índia, que digitalizou 300 milhões de pessoas, porque tem uma população de 1,5 bilhão, e a China, que está do lado de lá. Mas nós criamos, em poucos meses, graças a essa competência do Pedro, a dedicação, o coração. Ele sabia desde o início, nós sabíamos que nós íamos desalavancar os bancos públicos, democratizando o crédito. Nós sabíamos que, em vez de dar 1 bilhão para um campeão nacional que depois financia a campanha política, nós podíamos desalavancar e, com menos recursos, nós atingiríamos milhões de brasileiros que antes consideravam o crédito inacessível. Então, esses nossos princípios, essa que o Pedro chama do banco da matemática, ou seja, a eficiência, a seriedade, a competência, a meritocracia de um lado, mas do outro lado a inclusão social, quer dizer, nós temos que justamente governar, como o presidente sempre disse, para os milhões de brasileiros que não têm esses benefícios, esses privilégios, esses favores. Essa é a nossa linha mestra. Nós fomos atrás dos privilégios na Previdência, nós fomos atrás dos privilégios no crédito, nós queremos democratizar o crédito brasileiro. E desde um primeiro momento, presidente, com essa noção de que nós perdemos a primeira revolução industrial, mas nós não podemos perder a revolução digital. O senhor foi eleito na terceira maior democracia, na segunda maior democracia do Ocidente, digital, e nós criamos, desde o início do governo, a Secretaria de Gestão, Desburocratização, tirar o governo do cangote do povo brasileiro, e Digitalização. Está lá na Secretaria. Então, o Pedro, um extraordinário gestor, jovem, eficiente, competente, coração enorme, Brasil afora digitalizando, e permitiu
esse programa de assistência social, um programa federal de assistência social, que através da Caixa foi tangibilizado. E nós ajudamos os 26 milhões de brasileiros que estavam no programa de assistência social, que era o Bolsa Família, mais os 38 milhões de invisíveis, que então foram 64 milhões de brasileiros atingidos pela pandemia e que nós podemos ajudar. E os resultados, presidente, estão começando a aparecer. A economia brasileira é uma das que está voltando mais rapidamente. Criamos 100 mil empregos em julho, 200 mil empregos em agosto, 300 mil empregos em setembro, de forma que no ano nós perdemos menos empregos do que foram perdidos em 2015 e perdemos menos empregos que foram perdidos em 2016, quando não houve essa tragédia. Ou seja, em setembro de 2015, a essa altura, nós tínhamos perdido 650 mil empregos. Pois bem, a essa altura, nós perdemos 550 mil, 100 mil a menos, no meio da maior pandemia da história moderna. E com uma diferença, naquele período, empregos continuaram a ser destruídos até o final do ano, chegou quase a 1 milhão. E nós vamos reduzir o desemprego. Nós vamos empregar mais gente, criar mais empregos até o fim do ano. Os registros vão dizer que o desemprego aumentou de 13 para 14, claro, ninguém contava os invisíveis, ninguém contava os 40 milhões, estava escondido. Então era muito fácil relatar um desemprego de 13, agora vai ser 14, vai ser 15, mas a pergunta é o seguinte: quantos milhões de brasileiros estavam invisíveis e foram atendidos? Então nós temos muito orgulho dessa equipe. Eu quero também agradecer ao Congresso e ao presidente, que na campanha ainda conversamos sobre o Banco Central Independente. O presidente, vamos em frente com esse projeto. A missão de um Banco Central, a responsabilidade do Banco Central é com a preservação da estabilidade da moeda de um país, a preservação do valor, do poder de compra, dos salários, milhões de brasileiros trabalhando. A inflação não pode subir, porque eles perdem o valor de compra da moeda. A indexação é uma fuga, é um disfarce, é a falta de coragem de enfrentar a inflação. A moeda, a preservação do valor de compra da moeda, como obrigação primordial de um Banco Central, significa justamente a garantia do poder de compra dos salários, das aposentadorias dos brasileiros. Então eu tenho um enorme orgulho também de ter na minha equipe o Campos, porque o avô do Roberto Campos criou o Banco Central Independente no Brasil. E agora, décadas após isso, nós temos finalmente o Banco Central autônomo. É uma versão ligeiramente diferente, um pouco mais branda, porque já temos uma inflação mais baixa, mas ainda como principal missão a preservação do poder de compra da moeda brasileira. E o Roberto Campos Neto à frente disso, no Banco Central Autônomo novamente. Então isso é um orgulho extraordinário. E também na dimensão digital, o Pix, o Open Bank, as fintechs e a moeda digital. O Brasil terá a moeda digital. O Brasil está à frente de muitos países. Enquanto nós falamos mal do Brasil, a verdade é que o Brasil deu uma resposta eficiente, fulminante, tecnológica para esse desafio enfrentado à frente. Então eu agradeço também ao Congresso. O Senado ontem, particularmente, aprovou a autonomia. Contamos com o apoio da Câmara, que deve aprovar também, e o Brasil dá um salto enorme do ponto de vista de avanço institucional. É o avanço institucional, as instituições brasileiras se aperfeiçoando, a despolitização, a blindagem, como o Pedro falou, ele entrou na Caixa e mudou e criou um banco meritocrático, um banco que não cede
a pressões eventuais, a interesses menores. Pensa nos brasileiros, na inclusão, na democratização do crédito, na digitalização dos brasileiros. Então, nós temos agora uma camada de proteção social, podemos acionar, se vier uma segunda onda, se vier isso. O que nós temos de realidade hoje? Fatos. Uma doença cedendo, a doença cedendo, e, ao mesmo tempo, a economia voltando. Esse é o fato. Especulações futuras enfrentaremos com a mesma capacidade de decisão que o presidente, com sua liderança, implementou na equipe. Então, eu agradeço ao presidente a confiança, aos ministros a colaboração, agradeço à equipe pela confiança, pelo talento, competência e pelo tamanho do coração também. Todos dedicados, todos patriotas, amigos e lutando por um Brasil melhor. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na batalha do Passo da Pátria, Osório disse, né? É fácil comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. E o nosso ministério se comporta dessa maneira. Tem muitos civis aqui, mas o comportamento é feito de forma bastante espontânea. Prezados ministros, senhora primeira-dama, senhora governadora Daniela Renner, Santa Catarina, prezado Kassab, ministros, funcionários da Caixa Econômica Federal. Nós estamos vendo números, 100 milhões de contas, 67 milhões de pessoas atingidas com auxílio emergencial. Quase 50 bilhões por mês na primeira fase do auxílio. São números fantásticos. Mas o mais importante disso tudo é onde os senhores conseguiram chegar. A quem os senhores conseguiram, de fato, atingir. A política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Realmente, este momento nos soou muito grave na presidência. E sabíamos dos 38 milhões de invisíveis dos informais. Além do churrasquinho de gato, Paulo Guedes, é aquele que vendia o biscoito Globo na praia, vendia o mate nas arquibancadas, jogos de futebol, que catavam latinhas, que não tinha mais latinha para catar. Essas pessoas nós tínhamos que, de forma bastante rápida e objetiva, atendê-las. E isso não seria possível se não fosse a nossa Caixa Econômica Federal, com seus quase 1/4 de milhões de funcionários. Então, a vocês, o meu muito obrigado, o meu eterno reconhecimento pelo trabalho de vocês nesse momento difícil que o Brasil passou e está vencendo. Mais do que atender a quem necessitava, os senhores evitaram que problemas sociais graves viessem a acontecer no Brasil. Alguns sabiam desses problemas, mas parece que jogaram nele, pensando em si ou num projeto de poder um tanto quanto prematuro. E somente com homens e mulheres livres, conscientes de seus deveres e bem comandados, porque o Pedro tem um coração enorme, talvez, desculpa aqui o Roberto, né? Aquele que tem entre os que trabalham nessa área, né? Que estão à frente das instituições bancárias, tem o maior coração. E ele realmente, com muita maestria, com zelo enorme, soube muito bem conduzir o trabalho da Caixa. Mas isso também aconteceu porque ele, ao assumir a Caixa, uma missão do Paulo Guedes, ele teve liberdade de escolher todos aqueles que vieram compor o seu segundo escalão. Então,
o Pedro devia, sim, não digo obediência, né, mas uma liderança do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes a minha pessoa. E homens livres, conscientes dos seus deveres, têm como cumprir sua missão. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês da Caixa Econômica Federal. Está encerrada esta cerimônia.